Bom, gente, então hoje nós vamos trabalhar, com propriedades periódicas. Tá? Antes de começar propriamente essas propriedades, a gente precisa definir uma coisa importante aí, que é o raio atômico, tá certo? Bom, o raio atômico para a gente, ele vai ser definido basicamente como a distância, essa distância do núcleo, tá certo? Até a última camada preenchida, tá certo? Camada mais externa. Essa camada mais externa, a gente vai chamar de camada, que na verdade seria até aqui, seria do núcleo aqui até aqui, tá? Que é a última camada. Tá? Essa última camada ela é chamada também de camada de valência. Tá? Lembrando que camada de valência é a última camada, não necessariamente a camada mais energética do átomo, tá certo? Bom, então vamos pegar dois exemplos aí, para a gente trabalhar com um exemplo. Então vamos supor que eu tenho aqui o lítio. O número atômico do lítio é igual a 3. O número atômico do sódio é igual a 11, certo? Vale lembrar que o lítio tem 3 prótons, e ele também tem 3 elétrons. Tá? No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá certo? A gente vai ver que nos íons isso aqui vai sofrer uma alteração, tá? Aqui só para comentar a respeito disso aqui. Então, o lítio tendo 3 elétrons, a distribuição dele vai ficar 1s2, 2s1, tá certo? O sódio vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá certo? Então, olha só, o lítio termina na camada 2, tá certo? Termina na camada 2. O sódio termina na camada 3. Então, é lógico que o raio atômico do sódio ele é maior que o raio atômico do lítio. Tá? Pela distribuição somente, eu não consigo saber a dimensão do raio, ou seja, quanto que ele mede. Mas eu sei que o raio atômico do sódio ele é maior que o raio atômico do lítio. Tá certo? Esse conhecimento vai ser de muita importância para a gente, uma vez que a gente vai observar, já estou adiantando, que o raio atômico é uma propriedade periódica, tá certo? Bom, antes de falar das propriedades periódicas, vamos definir também aqui, essa tabela aqui, que eu tenho certeza que muitos já viram, que é a tabela periódica, tá certo? Essa tabela periódica ela é a tabela que contém os elementos químicos, todos os elementos químicos naturais e artificiais, certo? Essa tabela periódica, ela tem algumas nomenclaturas associadas a ela, que é o seguinte. Essas linhas aqui, essas colunas que são colunas verticais, que vocês observam aqui, essas colunas verticais são chamadas de famílias. Essa especificamente é a família 1A, tá certo? É a família 1A. A gente vai ver que tem uma denominação antiga, tem as famílias A e as famílias B, certo? Hoje em dia, a gente tem essa numeração, que é essa numeração corrida, mas muitos livros ainda utilizam essa nomenclatura. Essa primeira família aqui, ela tem o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, tá certo? Essas linhas, na verdade, horizontais, elas são chamadas de períodos, tá certo? Então, aqui eu tenho um período. Esse especificamente é o segundo período, tá certo? Esse aqui é o segundo período. O primeiro período, ele tem basicamente o hidrogênio, e o hélio, tá certo? Corresponde ao primeiro período. E o segundo período eu tenho aí, o lítio, o berílio, o boro, o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio, tá certo? Todo período ele inicia-se com metal alcalino, que essa família 1A são denominados metais alcalinos, tá certo? E termina com o que é chamado de gases nobres, certo? Então ele se inicia com o metal alcalino, e termina com um gás nobre. Hoje a gente vai comentar a respeito desses gases nobres aí, tá? Por que eles são considerados gases nobres, tá
certo? Olha, gente, aqui a gente tem basicamente o segundo período da tabela periódica aí, tá? Então esse aqui é o segundo período da tabela periódica. Então nesse segundo período aí, como eu falei, né, eu tenho lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Tá? Nesse primeiro período eu tenho, percebam que o último nível preenchido é qual? O nível 2, certo? O último período preenchido é o nível 2. Tá? E a gente pode fazer a relação, porque é o segundo período, né? Nível 2 completamente preenchido. E o que acontece? Vamos lá. Vocês estão percebendo que, como o nível 2 aqui, eu tenho o nível 1 e o nível 2. O que vai acontecer? Eu vou caminhando ao longo do período, né, saindo do lítio e do berílio, eu percebo que a carga nuclear no lítio é 3 e no berílio passa para 4. Para o boro 5, para o carbono 6, para o nitrogênio 7, para o oxigênio 8, flúor 9 e o neônio 10. Então, o que vai acontecendo aqui? Eu vou tendo um aumento da carga nuclear, tá certo? Quando eu vou aumentando, quando eu vou caminhando ao longo do período, tá certo? Quando eu vou caminhando ao longo do período, eu tenho um aumento da carga nuclear. Como que é esse caminhar? Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, eu estou saindo do lítio, tem no atômico 3, o berílio, né? O boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Então, eu estou aumentando a carga nuclear. Então, o que vai acontecer? Né? Vamos lembrar lá da força eletrostática, né? Que basicamente é a força que mantém ligado o núcleo, que é positivo, com os elétrons que estão aqui na eletrosfera, certo? Então, essa força, ela é uma constante, tá? Vou colocar aqui um K de constante, vezes a carga nuclear, tá certo? Que vai aumentar com, digamos, a carga de um elétron distribuído, dividido por R ao quadrado. Perceba que no mesmo período, isso é importante que eu vou falar, no mesmo período o R, né, é fixo, tá certo? É fixo, não é? Porque o R não vai mudar, porque a distância, como a gente definiu que o raio atômico é a distância do núcleo até a última camada preenchida, e a última camada preenchida nesse caso é a 2, e isso não vai se alterar, o R é fixo. Então, a gente poderia utilizar essa força aqui, a gente pode passar esse R aqui para dentro dessa constante. Afinal de contas, ele vai ser constante, certo? A gente pode escrever uma nova força. Força é igual a uma constante linha, que agora vai ser essa constante dividido por R, vezes a carga do elétron, também não vai mudar, não é isso? Certo? Vezes a carga do núcleo. Vamos colocar Qn aqui. Como a carga do elétron também não vai mudar, eu posso tirar ela dessa expressão. Tá certo? Isso aqui também vai passar para dentro da constante. Certo? Então eu vou chegar numa expressão que vai ser que a força que une o núcleo aos elétrons, ela vai depender somente da carga nuclear. E como a carga nuclear irá aumentar, tá certo? Essa força, né, também irá aumentar. Se a força aumenta, né, se a força vai aumentar, o que vai acontecer com esse raio atômico? A tendência é que este raio atômico diminua, tá certo? Eu falei aqui que o R é fixo, né, mas na verdade eu estou analisando o efeito do raio atômico se eu aumentar a carga nuclear, que é o que acontece ao longo do período, tá certo? Então, eu vou ter uma contração deste raio, tá certo? Vou ter uma contração deste raio aí, tá? Porque a carga nuclear irá aumentar. Então, ao longo do período, o raio atômico irá diminuir, tá? Porque a carga nuclear irá aumentar, beleza? Então, veja só, aqui, inicialmente eu vou trabalhar com este gráfico aqui, ó, tá? Ou este gráfico aqui, tá? Depois eu vou trabalhar com esse gráfico aqui embaixo,
Tá? Inicialmente, vou trabalhar com esse gráfico, que é o que a gente definiu aqui, né? Que é o raio atômico. Aqui vocês estão vendo que o raio atômico está sendo medido em nanômetros. Nanômetros é uma unidade, né, dada por nm, que significa 10 a menos 9 metros, ou seja, 1 nanômetro, né, 1 nanômetro, 1 nm é igual a 10 a menos 9 metros, tá certo? Que são unidades apropriadas para se trabalhar com dimensões nucleares, né, que são dimensões muito pequenas. Então, olha só, no primeiro período eu tenho aqui o hidrogênio e o hélio, certo? O hidrogênio é 1s1 e o hélio é 2s2. Então, perdão. O hidrogênio é 1s1 e o hélio é 1s2, tá certo? 1s2. Então, perceba o seguinte, aqui vale aquele raciocínio que eu comentei. O hidrogênio, ele tem um próton. Já o hélio tem 2 prótons, tá certo? Então aqui o que vai contar é que a carga nuclear sendo maior, ele vai atrair esses elétrons aqui com mais força. Por isso, ó, o raio do hidrogênio ele é maior do que o raio do hélio, tá certo? Esse é o primeiro período. Primeiro período, esse comportamento. O segundo período começa com o lítio. É lógico que o lítio é maior do que esses dois, porque o lítio sendo Z igual a 3, tá certo? A distribuição dele fica 1s2, 2s1, então ele termina na camada 2. Então é claro que ele é maior do que o hidrogênio e o hélio. Depois a gente vai comentar a respeito do comportamento nas famílias. Aqui a gente está vendo o comportamento no período. Então, começando o segundo período da tabela periódica, eu começo com o lítio. E o que vai acontecendo? Se eu caminhar ao longo do período, né, aqui eu vou ter, por exemplo, o lítio. Tá? Depois eu vou ter o berílio, o boro, o carbono e assim sucessivamente até o neônio. Então eu começo com um metal alcalino, termino com um gás nobre, eu vou tendo o quê? Uma diminuição do raio, pelo aquele efeito que eu comentei com vocês. O número N se mantém fixo, mas a carga nuclear aumenta. Então eu vou atraindo esses elétrons com mais força. Depois, no terceiro período, eu começo com sódio, mesmo comportamento, até o argônio. Depois, no quarto período, eu começo com potássio, mesmo comportamento, até o criptônio. Aqui eu tenho essa faixa aqui maior, porque eu começo a ter os metais de transição interna. Eu vou comentar deles. Tá? Mas mesmo assim, esse comportamento é igual. Agora, perceba o seguinte, que comportamento é esse? Que comportamento é esse que eu estou sendo mostrado aqui, ó? Basicamente, ó, sim. O que é isso? Uma onda. E o que é uma onda? Né? Uma onda é um comportamento periódico. Por isso, né, que a gente vai ter essas propriedades periódicas, propriedades que se repetem, tá certo? Por isso, o raio atômico é uma propriedade periódica, tá certo? Porque ele se repete ao longo do período. Vê que no primeiro período, no início do período, o raio atômico é maior e no final do período ele vai diminuindo. O outro período a mesma coisa. O terceiro período a mesma coisa. E o quarto período a mesma coisa. Tá certo? Agora, vou trabalhar com um conceito, né, que é a energia de ionização. Né? A energia de ionização, como o próprio nome já diz, é energia para formar íons. Mais propriamente, energia para formar cátions. Então, vou pegar o exemplo aí mais simples, né? Eu sempre pego o exemplo do lítio aí. Então, o lítio, 1s2, 2s1, tá certo? Quando o lítio perde esse elétron mais externo, né, ele se transforma em lítio mais, tá certo? Esse lítio mais, ele vai ter 3 prótons, porém ele vai ter somente 2 elétrons. E ele vai terminar na camada 1, porque ele vai perder os elétrons da camada 2. Então significa que o raio do lítio átomo, ele é maior do que o raio do lítio positivo, o lítio cátion, né? Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Especificamente os átomos que perdem elétrons são chamados de cátions, tá certo?
Então, o lítio, isso sempre vai ocorrer, tá, gente? O raio dos cátions, ele vai ser sempre menor do que o raio dos átomos que deram origem para eles, tá certo? Isso aqui sempre irá ocorrer, tá? Bom, uma coisa que também precisa ficar bem definida é o seguinte. Bom, aqui eu tenho o núcleo, né? O núcleo positivo, e aqui vamos supor que eu tenho um elétron em um nível qualquer. Vamos supor que este nível seja o nível 1. Tá? Quando este elétron, para ele saltar para um nível 2, tá certo? Para ele saltar para o nível 2, ele precisa ganhar energia, tá certo? Então ele ganha energia. Esse processo de ganho de energia é chamado de um processo endotérmico, certo? Endotérmico. Tá? E normalmente em química, né, essa energia ela é dada em joules. Então vou colocar o símbolo aqui, ó, J de joule, certo? Então a unidade de energia é o joule, tá? Simbolizado pela letra J, tá certo? E normalmente também essa energia ela é medida em termos de entalpia. Então vamos colocar aqui a letra H de entalpia. Tá? Essa entalpia aqui, entalpia, ela é a energia à pressão constante. Tá? Só adiantando um conceito para vocês aqui. Então, a entalpia é um certo conteúdo energético. E as medidas de energia elas são dadas em termos de variação da entalpia. Então, vou usar essa letra grega aqui para representar a variação da entalpia. Ou seja, entalpia final menos uma entalpia inicial. Tá? Se o processo é endotérmico, a entalpia, se o elétron passa daqui do nível 1 para o nível 2, por exemplo, a energia do nível 2 ela é maior do que a energia do nível 1. Portanto, a entalpia final vai ser maior do que a entalpia inicial. Tá certo? Se isso ocorre, significa que o ΔH é maior que zero. Concorda? Porque aqui, ó, nessa diferença, esse termo é maior que esse. Portanto, o valor de ΔH ele é positivo, que significa também processo endotérmico, tá certo? Agora vamos lá, vamos fazer tudo ao contrário. Vamos supor que o elétron ele vai sair, tá certo? Ele vai sair do nível 2, tá certo? Ele vai sair do nível 2 aqui e vai para o nível 1, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Né? Vou até apagar esse endotérmico aqui. Sabe que isso aqui vai mudar. Então, neste caso, especificamente, a entalpia que vai ser maior vai ser a entalpia inicial. Porque quem que é o estado inicial aqui? Um estado mais energético, tá certo? E neste caso, a entalpia final, então, vai ser menor. Tá? Vai ser menor. Então, o que vai mudar aqui no meu sistema? Vai mudar que, sendo este valor aqui maior, o que vai acontecer com o ΔH? Ele vai ser negativo, ou seja, ele será menor do que zero. Então, vamos trocar aqui. Ele vai ser menor do que zero. Portanto, o processo aqui será exotérmico. Exotérmico, tá certo? Então, quando o elétron salta de um nível mais externo para um nível mais interno, processo exotérmico, tá certo? ΔH menor do que zero, tá certo? Na energia de ionização, eu considero que eu retiro elétrons do meu átomo. Então, o que vai acontecer? Eu já peguei o caso aí, né, por exemplo, do lítio. Então, vamos supor, o lítio ele vai ter carga nuclear igual a 3. Então, ele vai ter o nível 1 com 2 elétrons, tá certo? O nível igual a 1 com 2 elétrons e o nível igual a 2 com 1 elétron,
certo? Quando ele perde este um elétron aqui, ele se transforma em lítio mais. Ele perdeu um elétron, portanto, ele vai se transformar em lítio mais. E o que vai ocorrer? Se transformando em lítio mais, né, ele precisa ganhar energia para que esse elétron salte, porque é como se ele estivesse saltando para o nível 3, digamos assim. Mas o nível 3, na verdade, é o vácuo. Tá? É o espaço, o elétron ele está indo embora. Então, eu preciso ganhar energia. Se esse elétron volta, ele vai liberar energia, tá certo? Então, essa que é a questão aí. Então, toda ionização é uma energia positiva. ΔH, né, é maior que zero, portanto, processo endotérmico. Bom, pessoal, e qual que é o efeito aí, então, ao longo do período? Então, perceba o seguinte, ao longo do período, olha só, vou escrever de novo aqui a força. Ó. A força elétrica vai nos ajudar a compreender qual que é o comportamento da energia de ionização ao longo do período. Então, a gente já viu que ao longo do período, o raio ele fica mais ou menos fixo. Estou colocando agora mais ou menos fixo, porque a gente sabe que ao longo do período vai diminuindo sutilmente. Né? Como o período 2, por exemplo, ele termina na camada 2, então, assim, supostamente o raio deveria ser igual, né? Mas a carga nuclear ela aumenta, tá certo? Então, o raio tem um ligeiro decréscimo ao longo do período. E o que vocês imaginam que vai acontecer com a energia de ionização? Então, ao longo do período, aqui a gente já está vendo, né? Ela aumenta. Mas por que ela aumenta? Então, perceba o seguinte, se a energia ela vai ser gasta para retirar um elétron do segundo, no caso do segundo período, do nível 2 para o vácuo, né, para a parte externa, digamos assim, quanto mais próximo esse elétron tiver do núcleo, o que vai acontecer com esse raio? Ele vai diminuir. E com essa força? Ela vai aumentar. Se a força aumenta, quem aumenta? A energia. Então, isso significa que quanto mais próximo esse elétron do núcleo, mais energia e mais difícil se torna para retirá-lo. Por isso, vocês estão percebendo aqui que ao longo do período, a energia de ionização ela aumenta. E é periódico, porque no terceiro período, também tem esse comportamento, no quarto período também tem esse comportamento. Então, também é uma função periódica, tá certo? A energia de ionização, ela também é periódica, assim como o raio, certo? Ocorre que, né, eles têm, se a gente for analisar a tabela periódica, então vamos colocar aqui, como se isso aqui fosse uma tabela periódica, tá certo? O que vai acontecer? Ao longo do... Aqui eu vou colocar o sentido do aumento, tá? Sentido do aumento do raio atômico. Tá certo? Então, o sentido do aumento do raio atômico. O raio atômico ele vai aumentar neste sentido aqui, não é isso? Ele vai aumentar nesse sentido. Tá? Vou colocar uma reta bonitinha aqui. Né? Vou colocar ela aqui. Ele vai aumentar nesse sentido. Tá? É o aumento do raio. Vocês estão percebendo aqui que eu estou caminhando dos gases nobres para os metais alcalinos, né? Eu estou fazendo essa caminhada aqui, Então, eu estou tendo um aumento do raio, não é isso? Essa seta está representando aqui. Consequentemente, se eu for fazer uma análise da energia de ionização, vou colocar com outra letra aqui, eu for analisar a energia de ionização, o que vai acontecer? Então, a energia de ionização, ela terá que ter, o aumento dela, terá que ter o sentido oposto, não é isso? Terá que ter o sentido oposto. Por quê? Porque se o raio aumenta nesse sentido, né? Se o raio aumenta nesse sentido aqui, né? Aí a energia de ionização, né? Ela vai aumentar nesse sentido aqui. Por quê? Como a gente já viu, aqui eu aumento o raio, eu estou distanciando o meu elétron do núcleo, tá certo? Então significa que aqui os elétrons estão mais longe do núcleo do que aqui. Portanto, se aqui os elétrons estão mais próximos, a energia gasta é maior. Então a energia aumenta nesse sentido. Nesse sentido, é o que eu estou vendo aqui. Aqui eu estou caminhando, por exemplo, dos metais alcalinos para os gases nobres. Aqui, metal alcalino para gases nobres.
Eu estou aumentando a energia de ionização, beleza? Estou aumentando a energia de ionização aqui. Então, aumento do raio neste sentido, aumento da energia de ionização no sentido oposto, que era de se esperar, né? Porque eu aumento o raio, eu aumento esse fator 1 sobre R ao quadrado, tá certo? Eu aumento o R, tá certo? Então, eu diminuo a energia, diminuo a força, né, que eu gasto, e neste sentido aqui, eu aumento essa força porque eu vou diminuir esse fator aqui, beleza? Então, essa é a relação do raio atômico com a energia de ionização aí. Ambos, vale salientar, tanto o raio atômico quanto a energia de ionização são propriedades periódicas, tá certo? Pessoal, agora a gente vai ver uma coisa que é análoga. Né? O que é análogo? Né? É uma coisa que é muito parecido com a energia de ionização, só que é o oposto, tá? Que é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica ela é energia que ela é liberada quando o átomo recebe um elétron. E a gente vai ver exatamente por que ela é liberada. Está dentro do conceito que a gente já definiu. Então, olha só, vamos pegar um exemplo do flúor. Né? A gente já viu em algum momento aí a questão da regra do octeto, né? Que os átomos têm a tendência, né, de manter 8 elétrons na última camada. O flúor ele tem número atômico igual a 9, portanto ele tem 9 elétrons, tá certo? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? Então ele tem aqui 2 elétrons na primeira camada, né? E ele tem 7 elétrons na camada 2, na última camada, que é a camada de valência. Quando ele ganha um elétron, né, eu vou supor que um elétron vai vir aqui do espaço e vai entrar nessa camada aqui, tá certo? É como se ele tivesse vindo de uma camada externa. E o que acontece com a energia quando o elétron vem de uma camada externa para uma camada mais interna? Ele perde energia, tá certo? A gente já viu isso. Então essa energia ela é liberada. Tá certo? Essa energia liberada corresponde à afinidade eletrônica, tá certo? Então, olha só, fazendo a mesma analogia que a gente fez com energia de ionização, aproveitando o conceito que a gente já sabe de raio atômico, tá? Para a gente analisar ao longo do período. Então, olha só, vamos recorrer à nossa eletrostática novamente, né? Então, vamos perceber o seguinte, quanto menor o raio, maior vai ser a força e maior vai ser a energia com que o elétron vai estar ligado ao núcleo, tá certo? Se maior a energia que ele vai estar ligado, maior vai ser a liberação de energia, certo? Porque ele vai estar mais preso. É como se a gente pode pensar assim, né, para efeito ilustrativo, que ele vai estar perdendo energia cinética. Ele vai estar mais preso ao núcleo, tá certo? Então, qual que é o comportamento da afinidade eletrônica em relação ao raio atômico, por exemplo? Na tabela periódica, a gente viu que o raio atômico ele aumenta em que sentido? Nesse aqui, tá certo? O raio atômico ele está aumentando nesse sentido aqui, né? Está aumentando nesse sentido. Depois a gente vai ver o comportamento nas famílias, né? Naquelas colunas da tabela periódica. Por enquanto a gente está vendo ao longo dos períodos, né? A gente está trabalhando com propriedades periódicas aí. Então ele aumenta nesse sentido aqui. Se o raio aumenta nesse sentido aqui, o que a gente poderia esperar da energia de ionização? Né? O raio está aumentando nesse sentido, ou seja, o elétron está sendo adicionado mais longe. Né? Então a energia que ele vai perder será, de certa forma, menor. Então a afinidade eletrônica vai aumentar em que sentido? Então a afinidade eletrônica ela vai aumentar no sentido oposto, certo? Vou colocar com uma letra diferente aqui, ó. Ela vai aumentar no sentido oposto, que é o sentido onde o átomo vai ficar o quê? Menor, né? O sentido onde o átomo fica menor, o elétron vai ficar mais próximo ao núcleo, portanto essa energia é maior, ou seja, a perda de energia dele vai ser maior também. Né? Curiosamente, isso aqui é para afinidade eletrônica, né? A gente viu que a energia de ionização também, né? A energia de ionização
energia de ionização, né, que é a energia gasta para retirar o elétron do núcleo, ela vai ser maior, né, ela vai ser maior quanto menor for o átomo, no mesmo período, obviamente. Né? Isso serve para a gente comparar no mesmo período. Então, fazendo uma relação das duas aqui, ó, vamos colocar aqui essa energia de ionização com uma seta azul, né? A energia de ionização, então, ela vai aumentar para cá, no mesmo sentido da afinidade eletrônica, tá certo? Então, aqui eu tenho a afinidade eletrônica, vou colocar o A, aqui aqui energia de ionização, né? Aqui eu tenho a afinidade eletrônica, tá? E aqui eu tenho o raio atômico. Tá? Então, o raio aumenta para cá no período, a energia de ionização aumenta para cá e a afinidade eletrônica aumenta para cá, tá certo? Beleza. Então, agora vamos avaliar, né, que a afinidade eletrônica ela também é uma propriedade periódica, assim como a energia de ionização, tá certo? Então, a afinidade eletrônica, no primeiro período eu tenho a afinidade eletrônica do hidrogênio, né? E aqui a gente tem a afinidade eletrônica do hélio, tá certo? Então, a gente percebe que isso aqui é muito parecido com o que a gente tinha lá para a energia de ionização, tá certo? Já no segundo período, que a gente tem aqui a energia de ionização, a afinidade eletrônica, perdão, do lítio, ela é menor do que a afinidade eletrônica que a gente teria para o berílio, tá certo? Que por sua vez é menor do que a afinidade eletrônica para o boro e assim sucessivamente, até chegar no neônio, né? Que tem o menor raio do período, certo? Onde a afinidade eletrônica para ele vai ser maior. E isso aqui é o segundo período, no terceiro período a gente começa com sódio e vai comportamento periódico, tá certo? Então a afinidade eletrônica também, ela tem um comportamento periódico aí, certo? Porque isso se repete, né, ao longo dos períodos. E por isso a tabela periódica se chama de tabela periódica, certo? Porque os elementos são dispostos, né, em períodos, tá certo? Eles são dispostos em número crescente de número atômico, e isso gera períodos, tá certo? Isso gera períodos. Agora, uma característica da tabela periódica que a gente precisa comentar também é a seguinte. Ó, essa tabela periódica eu tinha falado que os períodos são essas linhas horizontais, tá certo? Mas as linhas verticais são chamadas de famílias, certo? São chamadas de famílias. E uma coisa muito interessante acontece com essas famílias aqui na tabela periódica, tá certo? A gente pega o caso aí, então, vamos pegar o caso da família 1A, então, na tabela periódica, essa aqui é a família 1A, como eu já falei dos metais alcalinos. Então, perceba que eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. A gente percebe que dentro dessa família 1A, né, os últimos, a distribuição eletrônica, né, eu tenho que a última camada ela termina em S1. 2S1, 3S1, 4S1. Então, essa família pode ser representada por NS1. O que é esse N? N é um número, no caso, do período. Se você for olhar, o lítio está no segundo período, então esse N é igual a 2. O sódio está no terceiro período, esse N é igual a 3. Tá certo? Então, essa camada de valência sendo representada por NS1, ela me informa que na mesma família, pelo menos nessa que eu estou analisando, as características químicas ela é muito parecida. E a gente percebe realmente que a tendência desses elementos é sempre perder este último elétron da camada de valência, se transformando em cátions, tá certo? Com propriedades bastante semelhantes. Agora, o que é interessante aqui observar também que qual que é o comportamento do raio atômico ao longo da família? É muito fácil a gente ver aqui, né? É muito mais fácil analisar esse comportamento em relação à família do que no período. Porque aqui a gente percebe claramente que qual que é a última camada aqui? 2. Qual que é a última camada? 3. Então, lógico que o lítio ele é menor do que o sódio. E no caso do potássio, qual que é a última camada? 4. Então, é claro que o potássio é maior do que o sódio. E assim sucessivamente. A gente vê que o rubídio
ele é menor do que o césio, e o césio ele é menor do que o frâncio, que é o último, né? Metal alcalino, que é maior do que todos eles. E como que eu sei isso? Porque eu sei que está aumentando o quê? O número de camadas, tá certo? Então, o raio atômico, ele vai aumentar para cá, tá certo? A gente já sabe que ao longo do período ele aumenta o quê? Para cá, tá certo? Então, onde estão os maiores átomos da tabela periódica? Então, eles estão para cá, né, para cá. Então, a gente tem aqui que praticamente, ó, o frâncio, né, que seria um dos maiores átomos aí da tabela periódica, tá certo? Então, este aqui é o comportamento do raio atômico, tá? Atômico, tá? Raio atômico, certo? Ao longo do período e ao longo das famílias, tá certo? Isso é o raio atômico. E a energia de ionização? Certo? Energia de ionização, como que ficaria? Bom, a energia de ionização, se o raio, a gente já viu que se o raio atômico aumenta nesse sentido, a energia de ionização vai aumentar, né? A energia que para retirar o elétron vai aumentar nesse sentido, tá certo? Agora, se o raio atômico também aumenta nesse sentido, a energia de ionização vai aumentar o quê? Nesse sentido aqui. Essa é em vermelho, né? Tá certo? É a energia de ionização. Tá? Então, ó, energia de ionização. Tá em vermelho aí. Tá? Ela é sempre oposto ao raio. Tá certo? É sempre oposto ao raio atômico. E por sua vez, a afinidade eletrônica, né, ela vai seguir a energia de ionização, né? Então perceba o seguinte: se aqui o raio ele vai aumentar, né, nesse sentido aqui ele vai diminuir. Portanto, né, a energia de ionização e a afinidade eletrônica elas vão se seguir. Então aqui em azul eu posso colocar aqui afinidade eletrônica, né? Também vai aumentar nesse sentido e vai aumentar nesse sentido aqui, seguindo a energia de ionização. Então, em azul eu tenho afinidade eletrônica. Tá? Afinidade eletrônica. Então, basicamente, isso é um resumo, né, que a gente tem aí, né, das propriedades periódicas, falando de raio atômico, né, energia de ionização e afinidade eletrônica. Beleza?